Imagine-se em um lugar onde o tempo se curva diante da sua majestade, onde a história e a eternidade se entrelaçam. Bem-vindo ao misterioso Vale dos Reis, no coração do Egito Antigo. Hoje vamos explorar os segredos escondidos por baixo das imponentes montanhas, onde os faraós buscaram a imortalidade em tumbas repletas de tesouros e mistérios. Prepare-se para uma jornada única através das areias do tempo, enquanto desvendamos esse local tão sagrado para os faraós do Egito Antigo, o Vale dos Reis. Eu sou a Heloísa e nesse canal eu divido com você tudo que o mundo e os livros me ensinam e que podem contribuir para a nossa evolução como seres humanos. Se você gosta desse tipo de assunto, de viagens, de livros, já clica aqui embaixo e se inscreve no meu canal, também encaminha esse vídeo para alguém que você sabe que gosta desse assunto e não deixa de curtir o vídeo, que isso me ajuda muito. Aliás, eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre o Egito Antigo. É só você procurar aqui na playlist Egito, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E você pode aproveitar todos esses vídeos sobre a história desse local tão misterioso que é o Egito. Localizado nas margens do rio Nilo, nas proximidades da histórica cidade de Luxor, no Egito, o Vale dos Reis é uma verdadeira joia arqueológica, uma necrópole que abriga os túmulos de muitos faraós do Antigo Egito. Nas profundezas dessas montanhas áridas é onde os faraós escolheram para descansar, levando consigo tesouros incalculáveis e muitos segredos que até hoje continuam sendo desvendados pelos arqueólogos e historiadores. O Vale dos Reis possui cerca de 63 tumbas, que foram construídas para abrigar os faraós do Novo Império e algumas pessoas importantes da época. Eu vou deixar aqui para você também um mapa de como essas tumbas estão dispostas lá nessa região que é chamada de Vale dos Reis. Cada tumba tem a sua própria estrutura e a sua própria decoração, e geralmente ela é maior e mais suntuosa conforme o tempo de reinado daquele faraó. Então, quanto mais tempo ele reinou, mais suntuosa, com mais tesouros, com mais pinturas, com mais câmaras, era construída a sua tumba. E essas tumbas, diferentes das pirâmides, que eram construídas com pedras que iam sendo colocadas umas sobre as outras, que também já é algo absurdo, que já conversamos aqui no canal, mas no Vale dos Reis elas eram construídas diferente. Eles pegavam cinzéis e iam quebrando o calcário branco daquela região e construindo as tumbas dentro da pedra, então ela era uma câmara construída dentro das pedras. Imagina o trabalho que isso não dava. Mas assim, as tumbas ficavam escondidas e elas acabavam não sofrendo ataques de saqueadores, que eram muito comuns naquela época. Esse foi o grande objetivo da construção dos Vales dos Reis, evitar que as tumbas fossem profanadas, que elas fossem saqueadas e que o faraó pudesse viver a sua vida após a morte com tranquilidade e paz. Cada uma dessas tumbas é um testemunho da grandiosidade do faraó e também da crença na vida após a morte do Antigo Egito. As paredes são decoradas com hieróglifos, com pinturas e com narrativas que contam a jornada espiritual daquele faraó. Essa é a tumba de Ramsés III. Olha só que beleza, que coisa mais linda. Todas as paredes estão cobertas de hieróglifos, os desenhos do juízo final, todas as etapas que ele ia passar, né, na vida após a morte. Essa tumba aqui é belíssima, lindíssima mesmo. Ramsés III. A gente queria entrar na de Ramsés II, mas ela está fechada. Hoje, infelizmente, a gente não pode mais ver os tesouros que existiam lá dentro, a não ser todas essas pinturas e hieróglifos que mesmo assim ainda estão bastante danificados em algumas das tumbas. Esse pedaço assim, ó, que é de cimento, vocês veem que tem as pinturas, tudo, né? E aqui é uma restauração, esse aqui tá restaurado. Aí vocês devem pensar assim, nossa, mas como tá restaurado, vocês não continuaram o desenho?
É para quando achar a parte original, eles saberem aonde colocar e não confundir a restauração com o original e se perder. Então a gente não acha nada restaurado completo, como se fosse um original, e sim ele vai estar sendo coberto partes, porque estão sempre achando coisas novas. Mas imagina entrando em uma delas quando elas não tinham sido profanadas e saqueadas. Lá dentro existiam tesouros dispostos, tinha muito ouro, comida, a própria múmia do faraó que estava dentro de um sarcófago. Então era um local recheado de riquezas e que dava muita conotação e muita ideia do que os antigos egípcios acreditavam, de suas crenças na vida após a morte. Tudo isso era uma expressão da cultura do Antigo Egito dentro de um local sagrado. A história do Vale dos Reis, como eu já falei, remonta ao Novo Império do Antigo Egito, mais ou menos no século XVI a.C. Foi nessa época que eles começaram a procurar uma alternativa aos grandes túmulos, que eram as pirâmides, porque esses túmulos chamavam muita atenção dos saqueadores. Então eles quiseram fazer um local que fosse mais escondido. Dentro dos túmulos dos Vales dos Reis, eles podiam colocar todas as suas riquezas, mas quem olhasse por fora não ia reconhecer que a partir daquela porta, que estava completamente escondida entre as pedras, podia haver um reino tão surpreendente, cheio de riquezas e de ouro. Só para você entender, o Novo Império foi um período muito importante do Antigo Egito, que remonta mais ou menos entre os séculos 16 até o século 11 a.C., e foi uma época onde faraós muito importantes reinaram e muitas mudanças aconteceram no Egito. Houveram conquistas territoriais, expansões culturais e transformações significativas na sociedade do Antigo Egito. Alguns faraós muito importantes que reinaram nessa época foram Tutmés, Hatshepsut, Sete I, Ramsés II, Ramsés III e, claro, o famosíssimo para nós, Tutankhamon. E aí os governantes tão importantes daquela época, junto com os seus conselheiros, seus sacerdotes, decidiram criar esse local mais reservado para que o faraó pudesse usufruir do seu descanso após a morte. E assim foi escolhida essa região do Vale dos Reis, que era a resposta ao desafio que eles tinham com os saqueadores, e lá eles construíram todo esse reino em meio às pedras calcárias, que oferecia segurança e discrição para a vida após a morte do faraó. Uma curiosidade muito interessante do Egito Antigo é que as necrópolis, como é o caso do Vale dos Reis, eram sempre construídas na margem oeste do rio Nilo. E os templos, locais de adoração à vida, eram construídos na margem leste. Por que disso? A margem oeste é o local onde o sol se põe, então para os egípcios antigos ele estava relacionado à morte, ao local de partida. E já a margem leste é o local onde o sol nasce, está relacionado ao renascimento, à vida. Então tudo que está relacionado à morte fica na margem oeste e o que está relacionado à vida, que são os templos, a adoração, fica na margem leste. Ou seja, o Vale dos Reis está na margem oeste do rio Nilo, assim como o Vale das Rainhas, que também existe lá, o templo mortuário de Hatshepsut, que foi uma faraó mulher do Egito, também está na margem oeste, as pirâmides de Gizé também estão na margem oeste, e outros templos muito importantes, como o templo de Luxor, o templo de Karnak, esses ficam na margem leste do rio Nilo. Para os egípcios antigos, a crença na vida após a morte era central. Eles acreditavam que os seus faraós iam continuar a governar na vida após a morte. Então, conservar o seu corpo, conservar os seus bens, os seus tesouros era essencial. Mas eu já falei aqui em outro vídeo no qual eu falo sobre as pirâmides, que essa crença não é necessariamente concreta. Os egípcios tinham uma visão muito simbólica da vida, então não significa que necessariamente eles achavam que ele ia usar aquele corpo mumificado, mas eles utilizavam aquilo como uma visão simbólica do que ele poderia encontrar e necessitar em uma outra dimensão de vida. Eles tinham a certeza de que existia algo divino, algo superior, e que a vida aqui na Terra não era um mero acontecimento do acaso. Eles sabiam que existia uma lição importante a encontrar aqui nessa vida e que as lições aprendidas tinham que ser levadas para este outro nível. O Vale dos Reis testemunhou o sepultamento de faraós muito importantes, como foi Ramsés II, Ramsés III, Sete I.
E o Tutankhamon? Apesar de que, uma fofoca edificante, o Tutankhamon não foi tão importante assim. Claro que para nós ele é uma figura quase que da cultura pop, mas naquela época ele não teve tanta importância. Já vou te explicar por quê. Mas continuando sobre o Vale dos Reis, essas tumbas atestavam a grandiosidade do que era a vida no Antigo Egito. Então, estudar elas nos traz insights muito grandes sobre como a vida funcionava naquela época, sobre tudo que eles tinham acesso e sobre tudo que eles acreditavam. É um lugar importantíssimo para a história do mundo. Visitar o Vale dos Reis foi uma experiência única para mim. É como se eu tivesse feito uma volta no tempo, para uma época de esplendor e fé inabalável na vida após a morte e na inteligência divina que está por trás de cada partícula da nossa existência. Mas já que eu falei da fofoca sobre o Tutankhamon, vamos a ela e vamos falar por que a tumba de Tutankhamon, apesar de ser uma das menorzinhas, é a mais procurada para visitação lá no Vale dos Reis. Se existe um faraó conhecido do grande público, esse é Tutankhamon. Para os egiptólogos, na realidade, ele é muito conhecido, mas ele não é tão importante assim. Tutankhamon nasceu mais ou menos em 1343 a.C. e ele assumiu o trono em um período muito tumultuado do Egito, quando estava reinando o faraó Akhenaton. Akhenaton foi conhecido por introduzir o culto ao deus Aton. Era um culto monoteísta, as pessoas tinham que ignorar os outros deuses que eram conhecidos no Egito Antigo e adorar apenas Akhenaton. Então ele fez uma mudança muito grande nas crenças e na cultura do Egito Antigo. Tutankhamon era filho de Akhenaton e antes de se chamar Tutankhamon ele se chamava Tutankhaton, que significa a imagem viva de Aton, já que seu pai, Akhenaton, acreditava que só existia um deus, Aton. Mas é óbvio que, como existe hoje em dia, naquela época também existiam diferenças políticas. E muitas das pessoas não acreditavam nesse culto de Aton, não acreditavam em toda essa mudança que foi sugerida por Akhenaton. E eles queriam voltar a adorar todos os deuses que eram adorados anteriormente. Eu não vou nem dizer adorados, que eram reconhecidos anteriormente, porque a gente sabe que não era necessariamente uma adoração, era um reconhecimento daquelas manifestações dentro do próprio ser humano. Então as pessoas queriam voltar àquilo que elas tinham como crença, aquilo que elas acreditavam, e muito se trabalhou para tirar o Akhenaton da jogada. E é aí que entra o Tutankhamon. Tutankhamon se tornou rei aos 9 anos de idade e ele teve um reinado muito curto, ele reinou apenas até cerca de 18 anos de idade. Disse que ele tinha muitos problemas de saúde, inclusive nas suas tumbas foram encontradas muitas bengalas, por exemplo, que acredita-se que o rei utilizava justamente porque ele tinha alguns problemas articulares, alguns problemas ósseos. Então ele acabou morrendo muito cedo. No entanto, durante esse curto espaço de tempo, ele fez mudanças significativas, porque ele restaurou todo aquele culto aos antigos deuses e restaurou também a capital do Egito, voltando ela para Tebas. Ele voltou a disseminar o culto a Amon e a todos os outros deuses que eram reconhecidos, quebrando de vez toda aquela ideia de um culto a um único deus que Akhenaton queria fazer as pessoas engolir. Por isso, o seu nome, que era Tutankhaton, a imagem viva de Aton, foi modificado para Tutankhamon, a imagem viva de Amon. Eu sei que pode parecer confuso porque os egípcios têm muitos deuses e eu vou falar aqui nos vídeos em Amon, em Aton, em vários outros deuses. E se você quiser, eu até posso fazer um vídeo só sobre os deuses egípcios, falando mais ou menos sobre essa hierarquia dele. Se quiser, coloca aqui nos comentários que eu faço. Mas então essa é a fofoca, que Tutankhamon, ele foi um faraó importante sim, porque ele fez essas mudanças consideráveis, revertendo aquilo que Akhenaton tinha imposto como o monoteísmo, porém não foi um período muito grande de reinado, e não foi um período com grandes conquistas territoriais e outros crescimentos importantes para o Egito Antigo. Por isso que os egiptólogos não consideram o faraó tão relevante assim para a história do Egito Antigo. Mas por que então ele é um faraó tão importante para o público geral? Tudo foi uma grande obra do destino. Como eu já falei, a maioria das tumbas eram saqueadas naquela época.
Inclusive lá no Vale dos Reis, mesmo elas estando escondidas, a maioria das tumbas foram saqueadas e todos os seus tesouros foram levados embora. Sendo assim, os arqueólogos modernos, eles não tinham o que encontrar, eles não encontravam nenhuma tumba que não tivesse sido aberta, que não tivesse sido saqueada, e eles não conseguiam fazer uma investigação mais profunda de como essas tumbas se organizavam, do que tinha no interior delas. E foi justamente isso que tornou Tutankhamon tão famoso. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter fez uma descoberta que abalou o mundo. Ele encontrou o túmulo de Tutankhamon praticamente intocado. As câmaras funerárias estavam cheias de tesouros e de objetos deslumbrantes, proporcionando assim um vislumbre de como funcionava toda essa organização do Antigo Egito relacionada à morte do faraó, relacionada à vida após a morte. E claro, dando a Tutankhamon celebridade mundial. Naquele dia, cerca de 3 milênios após a sua morte, o insignificante rei menino se tornaria um dos mais importantes faraós conhecidos até hoje. A descoberta do seu túmulo revelou coisas incríveis sobre o Egito Antigo, como a religião, como a vida cotidiana e como a arte daquela época. Dessa forma, o seu legado está vivo até hoje, porque muitas pessoas ainda se interessam pela história de Tutankhamon, justamente por ter encontrado coisas que não tinham sido tocadas desde a época em que ele morreu. Se você for ao Egito, ou caso você já tenha ido, você com certeza já viu, que Tutankhamon é um dos faraós mais falados por lá e mais vendidos nas barraquinhas que a gente encontra pelas ruas, pelos mercados. E lá no Vale dos Reis, a tumba de Tutankhamon, que é uma das menorzinhas que existe por lá, pode ser visitada. E no seu interior você vai encontrar a múmia de Tutankhamon que lá descansa. Aqui nós temos a múmia de Tutankhamon. Isso. Toque, toque. Quem é? Tutan o quê? Tutankhamon. Já os tesouros que foram encontrados dentro da tumba hoje podem ser visitados no Museu do Cairo. Pelo menos eu visitei no Museu do Cairo, mas acredito que agora eles já estão sendo transportados para o grande Museu Egípcio, que está sendo concluído lá perto das pirâmides de Gizé. Vou deixar aqui para você algumas imagens dos tesouros de Tutankhamon que eu fiz quando estive lá no Museu do Cairo. Essa é a caixa na qual foi encontrada a múmia de Tutankhamon dentro, né? Os sarcófagos com a múmia dentro. Olha só que coisa gigante. A caixa aqui, que é gigante também, mas um pouco menor, tinha uma outra caixa dentro, que é essa caixa aqui, onde estavam as vísceras. Eles colocavam as vísceras, intestino, estômago, fígado, pulmões. Dentro da múmia só ficava o coração, porque o coração tinha que ser pesado no juízo final, né? Então aqui dentro tem esses quatro, tinha 4 desses aqui, né, vasos com as vísceras do faraó Tutankhamon. Infelizmente, a sala onde está a grande máscara de ouro de Tutankhamon não pode ser filmada. Eu tentei dar uma filmadinha nela ali de fora, mas eu vou deixar também aqui algumas imagens da internet dessa máscara, que é realmente muito suntuosa e muito linda. Uma lenda muito famosa que gira em torno da abertura do túmulo de Tutankhamon é a maldição do faraó. Essa foi uma crença muito difundida na época em que a tumba foi aberta lá em 1922. A história da maldição diz que na entrada da tumba de Tutankhamon havia uma inscrição que dizia o seguinte: a morte tocará com asas quem quer que perturbe o faraó. O fato de algumas pessoas que estavam envolvidas na abertura da tumba terem morrido no decorrer ali da descoberta, incluindo o Lord Carnarvon, que foi o financiador da abertura dessa tumba, fez muitos acreditarem que a maldição era real. E a história é ainda mais bizarra porque dizem que no mesmo dia em que o Lord Carnarvon morria em Luxor, lá em 1922, lá na Inglaterra, o seu cachorro também veio a óbito.
No entanto, não existem evidências concretas de que o cão morreu exatamente na mesma hora, de que foi uma morte sobrenatural. E as outras pessoas que morreram ali nesse período também disse que foram encontradas causas que explicassem as suas mortes, como infecções, causas naturais. Algumas nem mesmo morreram naquele mesmo ano, morreram algum tempo depois. A gente sabe que todo mundo vai morrer, né, gente? Então é óbvio que a pessoa ia morrer de algum jeito ou outro, mas foi associado com a maldição do faraó. E embora a maldição do faraó seja uma lenda e não um fato histórico, ela ainda é muito comentada hoje em dia quando se fala de Tutancâmon. Mas é muito importante que, havendo maldição ou não havendo, que todos nós, sejamos visitantes, turistas, os pesquisadores, os arqueólogos que adentram na tumba de Tutancâmon ou na tumba de qualquer outro faraó lá no Egito, que a gente haja com respeito, com precaução, porque para eles era considerado um lugar muito sagrado. Inclusive, para concluir esse vídeo, eu alerto que essa preservação do Vale dos Reis, de todas as tumbas que estão lá, ela é um desafio muito grande para o Egito, porque é um local de muitos milênios atrás e que ele pode ser facilmente degradado pela atividade do turismo lá dentro. Então é muito importante que, caso você visite o Vale dos Reis, você entre com muito cuidado dentro daqueles locais, com muito respeito. Não fique tocando as paredes, não fique causando nada que possa degradar, que possa fazer ruir aquelas estruturas milenares. Isso é importantíssimo para a manutenção do patrimônio egípcio e, óbvio, de uma história que consolidou toda a nossa história hoje em dia também. É muito importante a gente olhar para o passado com esse olhar de gratidão, com esse olhar de construção, daqueles que trouxeram para os dias atuais o que nós somos como civilização hoje. E além do respeito material, é muito importante o respeito moral por aqueles que consideravam aquilo ali como sua casa na vida após a morte. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já conhece o Vale dos Reis ou se você gostaria de conhecer. E também sobre o que você acha da forma como os egípcios antigos tratavam a morte. Não deixa de se inscrever no meu canal, porque ainda vai ter muitos vídeos sobre o Egito e sobre outros lugares do mundo que eu já conheci. Curte esse vídeo, compartilha com quem você sabe que também vai gostar. E ativa as notificações para não perder nada do que eu posto aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.